Então vamos falar hoje sobre cinemática, aceleração. E antes de começar, gostaria de informar vocês um e-mail, um endereço de e-mail, mensagem eletrônica, que você pode me enviar. Esse e-mail aqui, heleno.eemp@gmail.com. É e-mail que eu fiz exclusivo para tratar dos assuntos de dúvidas, questionamentos, o que mais for pertinente da escola. Vamos falar sobre aceleração cinemática do movimento uniformemente variado, né? O movimento uniformemente variado é um movimento em que vai variar, que seria a aceleração vai variar, perdão, a velocidade vai variar, movimento uniforme variado, o tópico da aceleração. É um movimento em que a velocidade vai variar e a aceleração vai permanecer uniforme. Os objetivos de aprendizagem para a aula de hoje são os seguintes: definir a aceleração, classificar o movimento com aceleração, interpretar o movimento uniforme variado com dados de tabelas e gráficos. Essa competência aqui, que o terceiro objetivo traz, é importantíssimo. Você, a partir de tabelas e gráficos, obter informações. E resolver exercícios, né, com corpos que possuem aceleração constante. Então, para definir a aceleração média, né, então a gente pode definir ela como uma taxa de variação da velocidade em relação ao tempo. É o quanto a velocidade muda ao decorrer do tempo, tá certo? É uma medida de quanto a velocidade vai variar ao decorrer do tempo. A aceleração, quando a gente pensa no nosso dia a dia aceleração, a gente só pensa em aumento de velocidade. E quando a gente pensa em diminuição de velocidade, a gente fala desacelerar, né? Diminuir a velocidade. Porém, na física, tudo é aceleração. Ou seja, você aumentar a velocidade é porque tem uma aceleração. E se você diminuir a velocidade, tem uma aceleração. Só que essa aceleração, ela é um vetor, tem direção, sentido. E quando a gente trabalha os problemas de cinemática, quando você tiver problemas em que o valor de velocidade aumenta, aí a gente considera aceleração positiva. E quando você tiver problemas em que o valor da velocidade vai diminuindo, então a gente considera aceleração negativa, tá certo? Então, uma dicasinha para os exercícios. E nós temos também situações em que não ocorre aceleração. É quando o corpo está parado, ou seja, em repouso, ou quando ele trafega com velocidade constante. Então, movimento com velocidade constante é o movimento, por exemplo, movimento retilíneo uniforme, é movimento com velocidade constante. Então, para a gente pensar em aceleração média, então a gente usa o seguinte: aceleração é a variação da velocidade em relação ao tempo. E variação é o quê? É final menos inicial. Então, a gente tem aqui a variação representada pela letra delta, essa letra que parece um triângulo aqui é delta, indica variação. Variação de velocidade, velocidade final menos inicial. Variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. A unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado. Não confundir, velocidade é metro por segundo e aceleração é metro por segundo ao quadrado. O que significa aceleração? Quando eu uso a aceleração em metros por segundo ao quadrado, ela me informa a cada segundo quanto a velocidade vai variar, né? Então, por isso que é metro por segundo ao quadrado. Vamos praticar? Exercício 1. Um veículo parte do repouso e atinge a velocidade de 20 metros por segundo, 4 segundos após ter saído. Qual a aceleração sofrida? Então, eu quero saber a aceleração. Ele partiu do repouso, velocidade inicial 0, e no final a sua velocidade foi 20 metros por segundo. Então, o tempo para isso foi 4 segundos. Aplicando a fórmula, aceleração, variação da velocidade em relação ao tempo, substituindo os parâmetros,
Velocidade final 20, velocidade inicial 0, tempo final 4, tempo inicial 0. 20 menos 0, 20. 4 menos 0, 4. E 20 dividido por 4 dá 5. 5 metros por segundo ao quadrado. Esse é o valor da aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. O que isso significa, 5 metros por segundo ao quadrado? Que a cada segundo a velocidade vai aumentando quanto? 5 metros por segundo. Então, eu fiz uma escala aqui para você entender. É como se ele partisse do repouso. Com 1 segundo, ele atingiu uma velocidade de 5 metros por segundo. Em 2 segundos, a velocidade aumenta mais 5 metros por segundo, então passa a valer 10. Com 3 segundos, aumenta mais 5 metros por segundo. Com 4 segundos, 20 metros por segundo e assim por diante. Então, afirmar que um corpo tem aceleração, por exemplo, 12 metros por segundo ao quadrado, é uma informação que dá para interpretar, que a cada segundo sua velocidade aumenta 12 metros por segundo, né? Perfeito. Exercício 2. A aceleração da gravidade na Terra é de 9,8 metros por segundo ao quadrado. É 9,81 a média, né? Aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E que alguns problemas em física se pede para aproximar para 10, tá certo? Agora, se você vai estudar outras coisas que quer uma precisão maior, a gente usa, inclusive, 9,81. Mas vamos considerar que 9,8 metros por segundo ao quadrado, conforme o enunciado propôs. Um corpo em queda livre durante 5 segundos, partindo do repouso, atinge qual velocidade em quilômetros por hora? Então, aceleração, 9,8, partir do repouso, 0, velocidade eu não sei, tempo inicial 0, tempo final 5 segundos. Aplicando a equaçãozinha aqui, a gente vai ter aceleração 9,8. Velocidade final, não sei. Velocidade inicial, 0. Tempo final, 5. Tempo inicial, 0. V menos 0, V. 5 menos 0, 5. Então, vai ficar, aqui vai ficar 9,8 igual a V sobre 5. O 5 que está dividindo passa para o outro lado aqui, multiplicando 9,8. Quando eu faço a continha de multiplicar 5 por 9,8, eu vou ter como resultado 49 metros por segundo. Achei a velocidade. Só que o enunciado dá um detalhe, que ele quer em quilômetro por hora. Então, como é que converte de metro por segundo para quilômetro por hora? Assunto que a gente viu nas aulas anteriores. Quando eu estou em metro por segundo e vou para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. Estou multiplicando esse número. Por 3,6, você obtém a velocidade de 176,4 km por hora. Ou seja, se você soltar uma pedra, e essa pedra, você solta ela de um prédio, por exemplo, ou de um penhasco, e se ela consegue ter uma queda livre de 5 segundos, a velocidade que ela vai atingir nesses 5 segundos vai ser de 176 km por hora. É uma aceleração impressionante. Então, para a Terra, a aceleração é 9,8 metros por segundo ao quadrado, para a Lua é 1,62 e para o Sol, por exemplo, a aceleração é 110 metros por segundo ao quadrado.